E aí pessoal, beleza? Vamos começar aqui com o assunto de juros compostos. Acredito que a maioria de vocês já, pelo menos, já ouviu falar sobre o assunto. Nós vamos entrar mais a fundo agora sobre isso e vamos demonstrar a importância dele nos investimentos. Então, antes de começar a falar sobre juros compostos, vamos retomar um pouco o que são juros simples e a diferença entre os dois. O juros simples nada mais é do que um rendimento sobre um capital fixo, um capital pré-determinado. Já os juros compostos, eles rendem em cima do montante acumulado. Então, por exemplo aqui, nessa parte aqui de juros simples, se a gente pegar o mês 1, ele vai estar rendendo R$ 100 em cima do seu capital inicial, que seria de R$ 1.000. Então, todos os meses ele estaria rendendo R$ 100, sempre a mesma coisa, por ser juros simples. Logo, o montante dele vai ser sempre a soma entre o montante anterior, que seria, por exemplo, no primeiro caso, R$ 1.000, mais R$ 100, dando R$ 1.100. No segundo mês, seria os R$ 100 mais os R$ 1.100 do mês passado, totalizando R$ 1.200 e assim sucessivamente. Já no caso dos juros compostos, como eu falei, ele rende sobre o montante anterior. Então, no primeiro mês é a mesma coisa, você tem o seu capital inicial de R$ 1.000, ele rendeu a 10% no mês, totalizando R$ 100 de rendimento. Então, o seu montante seria R$ 1.100. No mês seguinte, ele vai render sobre o total acumulado do mês anterior. Então, seria os 10% em cima dos R$ 1.100, totalizando R$ 110 de juros no segundo mês. No terceiro mês, ele agiria sobre o montante acumulado, de novo. Então seria 10% sobre os 1.210, que de juros daria R$ 121 nesse terceiro mês. E assim sucessivamente. Então quando a gente compara os juros simples com os juros compostos, a princípio, pode ver que a diferença não é tão grande, certo? Então, primeiro mês, mesma coisa, segundo mês, R$ 10 a mais nesse caso. No terceiro mês, totalizariam R$ 21 a mais. No terceiro mês, 33,10 e assim sucessivamente. Como você pode ver aqui, parece que não tem tanta diferença. Só que isso é se a gente pensar apenas no curto prazo, que é o oposto do que a gente deve pensar na hora de investir. Sempre que a gente for investir, a nossa mentalidade tem que ser visando um longo prazo. Então, no caso de juros, o que faz mais sentido para a gente na hora de investir são os juros compostos. E é por causa dessa diferença a longo prazo que eles são tão importantes para a gente. Aqui nessa imagem ao lado é o exemplo gráfico dessa tabela aqui que a gente acabou de falar. Então aqui você pode ver que a linha de juros simples ela é sempre uma reta. E a linha de juros compostos ela é sempre uma curva. Então se você olhar esse começo aqui, esses primeiros meses, eles sempre vão ter uma distância bem pequena. Só que se você ampliar isso para longo prazo, olha a diferença que ele vai ficando cada vez maior. E a tendência é que só aumente, entendeu? Agora que nós já entendemos a diferença entre os dois, vamos ver na prática como isso pode impactar nos seus investimentos. Então aqui eu fiz algumas simulações. No caso, eu coloco uma taxa de 7% ao ano. Isso aqui é só um número ao acaso que eu escolhi. Ele está dentro de uma margem que é muito possível de se conseguir. Talvez seja um pouco mais difícil hoje em dia a gente conseguir uma taxa de 7% ao ano com renda fixa exclusivamente. Mas num contexto geral de investimentos, é uma taxa que historicamente ela é bem possível de se conseguir. Então eu trouxe aqui como uma média do que pode significar os seus rendimentos nos próximos anos. Então nesse primeiro exemplo, vamos considerar um capital inicial como zero. Então o nosso aporte inicial vai ser igual a zero, que significaria não ter dinheiro nenhum agora para investir, mas que no mês seguinte, ou nos meses seguintes, você todo mês vai colocar lá R$ 100 para investir.
em determinados ativos. Se você fizesse esses aportes todos os meses pelos próximos 30 anos a uma taxa de 7% ao ano, totalizaria R$ 118.206. Já no segundo exemplo, vamos supor que você tenha R$ 10.000 hoje para investir. Então esse seria seu aporte inicial, o seu capital. Se você colocasse ele para investir mais aportes de R$ 500 por mês, todos os meses, durante os próximos 30 anos, totalizaria R$ 668.447,52 a uma taxa de 7% ao ano. E nesse último exemplo, vamos considerar alguém que tenha R$ 50.000 de aporte inicial para fazer e que passe os próximos 30 anos aportando R$ 1.000 por mês, a uma taxa de 7% ao ano também. Essa pessoa teria gerado R$ 1.569.051, praticamente. Sendo que, desses 1.569.000, 410.000 seriam decorrentes dos seus aportes, ou seja, aquilo que você colocou lá para investir, seria R$ 410.000. E o que rendeu de juros, e apenas de juros compostos, seria 1.159.000. Então aqui fica muito claro a diferença entre você simplesmente guardar dinheiro e de você investir a juros compostos. Essa daqui é a linha de aporte, que seria esses R$ 410.000, e isso daqui é o dinheiro acumulado. Ou seja, sempre no começo, quando você colocar seu dinheiro para investir, você não vai ver muita diferença, porque a linha vai ser sempre assim. Aqui no começo, as linhas são bem próximas, e com o passar do tempo, elas vão se afastando. Ou seja, os juros compostos eles passam a agir de uma forma mais visual, de uma forma mais impactante, depois de um certo tempo. Então, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro rendendo ali, mais os juros compostos vão fazer efeito. Mais essa diferença daqui vai ser maior. E é nessa hora que você pensa. Então, os juros compostos eles vão ser o fator mais importante que tem na hora de investir. Mais ou menos. Aqui eu trago dois exemplos entre a diferença entre fazer aportes maiores e a rentabilidade em si. Então, nesse primeiro caso, por exemplo, tem a pessoa 1, ela consegue aportar mensalmente R$ 1.000 a uma taxa de 5% ao ano. E nesse outro caso, a pessoa 2, ela consegue aportar apenas R$ 500, só que com uma rentabilidade de 15% ao ano, uma rentabilidade 3 vezes maior. Então vamos ver o que acontece com essas duas pessoas. No caso da primeira, no primeiro ano ela teria acumulado R$ 12.274,33. Já a pessoa número 2, no primeiro ano, ela teria acumulado R$ 6.401. Passados 5 anos, a pessoa número 1 teria acumulado R$ 67.867,45 e a pessoa número 2 teria acumulado R$ 43.144,39. No 10º ano, a pessoa número 1 teria acumulado R$ 154.619,46 e a pessoa número 2 teria acumulado R$ 129.846,42. Até aqui, a gente pode perceber que a pessoa que mais aportou, que é a pessoa número 1, depois de 10 anos, ela ainda estava muito na frente de uma pessoa que aportou R$ 500 por mês nos últimos 10 anos. Então, mesmo que essa pessoa consiga uma taxa de 15% ao ano, que é uma taxa muito acima da média, é uma taxa que não é todo ano que você vai conseguir uma taxa assim. Claro, é possível conseguir taxas maiores do que essa? Sim, é possível. Existem diversos mercados dentro do mercado financeiro que, ao mesmo tempo que eles te expõem a um risco maior, eles também podem te trazer uma rentabilidade melhor. Porém, isso também acontece com taxas menores, ou seja, ao mesmo tempo que você consegue uma taxa maior do que 15, você também pode conseguir uma taxa negativa, se expondo a riscos maiores.
No caso, como a gente está falando de renda fixa, provavelmente a sua taxa vai ser muito menor do que essa ao longo do tempo, pelo menos a sua média. Mas voltando aqui à comparação, então 10 anos depois, a pessoa que aportou mais dinheiro tinha um acumulado maior do que a pessoa número 2, a pessoa que tinha uma rentabilidade maior. Porém, entre 10 e 15 anos, a pessoa número 2 passou a pessoa número 1, com R$ 304.080,97 contra R$ 265.510,79 da pessoa número 1. Então, a partir desse momento, a pessoa número 2 passou a ter uma vantagem muito superior à pessoa número 1. Você pode ver que, após 30 anos, a pessoa número 2 teria acumulado um patrimônio de R$ 2.771.848,48, em comparação com a pessoa número 1, que após 30 anos teria acumulado R$ 820.055. Então, o que quer dizer tudo isso? Não adianta você simplesmente focar em rentabilidade no começo. Você viu que em 10 anos, uma pessoa que estava aportando o dobro da outra pessoa, que tinha muito mais rentabilidade, o aporte mensal ganhou. E é o que a gente pode ver aqui nesse gráfico. Essa linha azul aqui seria em relação à pessoa 1, que aportou mais no início, e essa linha roxa seria a da pessoa 2, que buscou uma maior rentabilidade. Se a gente reparar, levou em torno de uns 13 anos para a pessoa número 2, a que buscava uma maior rentabilidade, ultrapassar a pessoa número 1. O que a gente pode concluir que compensa mais? Compensa mais você se preocupar com o seu trabalho, se preocupar em arranjar rendas extras e usar uma pequena parte do seu tempo para buscar rentabilidades. É claro, você sempre vai ir atrás de rentabilidades maiores, dentro do seu gerenciamento de risco, que nós vamos ver mais para frente. Porém, você não tem que se prender demais a isso nesse começo. Você tem que se preocupar em aportar ao máximo dentro de um certo período e com o tempo você vai conhecendo outros tipos de investimentos, outras rentabilidades maiores. E a partir do momento em que você conseguir acumular bastante dinheiro, aí sim a rentabilidade passa a ter um peso muito maior na sua carteira de investimento. E cada vez menos os aportes que você vai fazer mensalmente, eles vão ter algum efeito sobre essa sua curva de rendimento. Se você for pensar, isso é até lógico, porque imagina que você não tenha nada de dinheiro investido, você vai colocar R$ 1.000 por mês. Então no primeiro mês você coloca R$ 1.000, ele representa 100% do seu patrimônio. No segundo mês você vai colocar mais R$ 1.000, isso significa 50% do seu patrimônio. No terceiro mês, se você colocar mais R$ 1.000, significaria 1/3 do seu patrimônio, e assim sucessivamente. Na hora que você tiver com, sei lá, R$ 500.000, um aporte de R$ 1.000 vai representar apenas 2% do seu patrimônio. Então, o aporte já não faz mais tanto efeito quanto uma rentabilidade. A rentabilidade ela vai render sobre o todo, como a gente já viu anteriormente. Então por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu passei. Caso não tenha entendido, assista de novo. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar no e-mail ou no Instagram, que nem eu passei na última aula. E mais uma coisa que eu acho que eu não falei no último vídeo é que eu também estou disponibilizando um e-book junto com essas aulas para que isso possa auxiliar também vocês em algum momento de dúvida, em algum momento de relembrar algum conceito. E é isso aí, até a próxima.